Eu estava ali naquela manhã de sol quente, daquele jeito que só tem no sertão goiano, cuidando do gado do seu Damião, lá na fazenda Santa Cruz. O suor escorria pela minha testa, molhando o chapéu velho que eu usava todo dia. Meu nome é João Pedro, tenho 34 anos e desde moleque que eu trabalho com gado. Não sei fazer outra coisa na vida e nem quero saber. Gosto do cheiro da terra molhada depois da chuva, do barulho das reses mugindo de madrugada, daquele silêncio bonito que tem no campo quando o dia vai clareando. Eu morava num quartinho nos fundos da fazenda, não tinha quase nada meu. Uma rede rasgada, 2 mudas de roupa, as alpercatas que eu usava até furar, e a marmita de alumínio amassada que minha mãe me deu antes de partir dessa vida, faz uns 10 anos. Era tudo que eu tinha, mas eu não reclamava não. Sempre achei que enquanto a gente tem saúde e trabalho, tá tudo certo. Naquela manhã, eu tinha levantado cedo que nem sempre antes do galo cantar. Preparei minha marmita, um pedaço de carne seca que eu tinha guardado, um punhado de farinha e uns pedaços de abóbora que sobrou do jantar. Enchi minha quartinha de barro com água fresquinha do pote e saí para o pasto. O gado precisava ser levado para outra área, onde a grama ainda estava verdinha. Eu estava tocando as vacas devagar, assobiando uma moda que meu pai costumava cantar, quando vi uma coisa estranha lá na beirada da cerca. Era uma mulher velha, bem velhinha mesmo, andando torto, parecendo tonta. Ela estava com um vestido meio sujo de poeira, o cabelo branco todo despenteado e aquela cara de quem não sabia onde estava. Fiquei preocupado na hora. A fazenda Santa Cruz ficava longe de tudo. A cidade mais perto era uns 15 quilômetros dali e não tinha casa nenhuma por perto. De onde que tinha vindo aquela velhinha? Deixei o gado ali mesmo e fui correndo até ela. "A senhora tá bem?" Eu perguntei, segurando ela pelo braço com cuidado, porque a coitada estava bamboleando, que nem folha ao vento. Ela me olhou com os olhos claros, meio azulados, mas o olhar estava confuso, perdido. Eu não sei onde eu tô, moço. Eu saí para caminhar e me perdi. Tô com tanta sede." O sol já estava subindo forte, devia ser umas 8 da manhã, e o calor começava a apertar. Eu vi que a véia estava suada, com os lábios rachados, as mãos tremendo. Peguei minha quartinha e dei para ela beber. A danada bebeu quase tudo com aquela vontade de quem estava precisando mesmo. "Faz tempo que a senhora está andando?" Eu perguntei. "Não sei não, moço. Acho que desde ontem ou foi hoje cedo." "Eu não tô lembrando direito." A voz dela saía fraquinha, cansada. Olhei em volta. Não tinha sombra por perto, só aquele sol castigando. Peguei a véia pelo braço e levei ela até debaixo de um pé de jatobá que tinha ali perto, onde tinha uma sombra boa. Sentei ela no chão, encostada no tronco da árvore. "A senhora tá com fome?" Eu perguntei. Ela balançou a cabeça que sim, e eu vi nos olhos dela aquela precisão, sabe? Aquele olhar de quem não comia direito faz tempo. Abri minha marmita. Era a única comida que eu tinha pro dia todo de trabalho, e dei para ela. Não pensei 2 vezes, não. A véia comeu devagar, mastigando com dificuldade porque devia ter poucos dentes, mas comeu tudo. Agradeceu com os olhos cheios d'água. "Deus te abençoe, meu filho. Você é um rapaz de bom coração." Eu fiquei ali com ela, tentando entender de onde ela tinha vindo, mas a coitada estava tão confusa que mal conseguia falar direito. Disse que morava numa fazenda, mas não lembrava o nome. Falou que tinha saído para dar uma volta e se perdeu no caminho. Eu fiquei pensando no que fazer. Não podia deixar ela ali sozinha, mas também não podia largar o serviço, porque o seu Damião era homem bravo, daqueles que não perdoavam erro de empregado. Foi aí que eu vi o Tonho, o capataz da fazenda, vindo a cavalo na minha direção. O Tonho era um sujeito ruim, daqueles que vive procurando pelo em ovo para arrumar confusão. Ele não gostava de mim, nunca gostou. Vivia falando pro patrão que eu era preguiçoso, que fazia corpo mole, essas coisas. Mentira dele, porque eu sempre fui trabalhador, nunca deixei serviço pela metade. Que você tá fazendo aí parado, João Pedro?"
Ele gritou de longe, ainda em cima do cavalo. Achei essa senhora aqui perdida, seu Tonho. Ela tá precisando de ajuda. O Tonho chegou perto, olhou para a véia com cara de nojo, daquele jeito que a gente olha para um cachorro sarento. E desde quando você é pago para cuidar de velho perdido? Você tem que estar tocando gado, não ficar aqui de conversa fiada. Mas ela estava passando mal, precisando de água e comida. Eu não quero saber. Você largou o serviço e isso eu vou contar para o patrão. Ele deu meia volta com o cavalo e saiu no galope, levantando poeira. Meu coração apertou. Eu sabia que o Tonho ia aumentar a história, ia falar um monte de coisa que não era verdade. O seu Damião já tinha me chamado a atenção outras vezes, por causa de fofoca do capataz, e eu estava com medo de perder o emprego. Mas o que eu ia fazer? Deixar a véia ali sozinha para passar mal, talvez até piorar. Isso eu não fazia não. Minha mãe não me criou assim. Fiquei mais um tempo com a senhora, até ela melhorar um pouco. Perguntei se ela lembrava de alguma coisa, algum nome, algum lugar, mas ela só balançava a cabeça. Estava muito confusa mesmo. Pensei em levar ela até a sede da fazenda, mas tinha medo do que o seu Damião ia falar. Moço, você é muito bom. Não esquece disso, viu? As coisas boas que a gente faz sempre voltam pra gente, de um jeito ou de outro. A véia falou isso olhando bem no fundo dos meus olhos, com um jeitinho estranho, como se ela soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Deixei ela descansando ali na sombra e voltei para o trabalho. Minha barriga já estava roncando, tinha dado minha comida para ela e agora ia ter que aguentar o dia todo sem comer nada. Mas fazer o quê, né? A necessidade dela era maior que a minha. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Lá pelas 11 da manhã, quando o sol estava no pino, escutei o berro do seu Damião me chamando. João Pedro, vem cá agora. O tom de voz dele já mostrava que a coisa não estava boa. Fui caminhando até a sede da fazenda, com o coração batendo forte no peito. O seu Damião estava na varanda da casa grande, de braços cruzados, com aquela cara fechada que dava medo. Ele era um homem grande, de barriga saliente, cabelo grisalho e tinha fama de ser duro com os empregados. Ao lado dele estava o Tonho, com um sorrisinho debochado no canto da boca. É verdade que você deixou o gado largado para ficar de papo furado com uma véia qualquer? O patrão perguntou, a voz grossa ecoando. Seu Damião, eu achei a senhora perdida. Ela estava passando mal, sem água, sem comida. E eu pago você para fazer caridade, é? Eu te pago para cuidar do meu gado, para trabalhar, não para ficar bancando o bom samaritano. Mas ela estava precisando, eu não podia deixar ela ali. Você acha que eu me importo com isso? Aqui não é casa de caridade, não. Você tem que fazer o que eu mando e ponto final. Ele bateu o pé no chão de terra batida da varanda, fazendo barulho. Tentei explicar de novo. Disse que a véia estava muito confusa, que parecia doente, que eu só tinha ajudado porque era o certo a fazer. Mas o seu Damião não queria nem saber. Quanto mais eu falava, mais nervoso ele ficava. Cê tá demitido. Pega suas tralhas e some daqui. Não quero mais ver tua cara nessa propriedade. Ele gritou, apontando o dedo para mim. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Demitido? Por causa de ter ajudado uma velhinha que estava precisando? Não era possível. Seu Damião, pelo amor de Deus, eu preciso desse emprego. Já falei. Você está demitido. Tem até o fim do dia para sair daqui. Ele virou as costas e entrou na casa, batendo a porta. O Tonho ficou me olhando com aquele sorrisinho maldoso. Falei que ia dar ruim para você, João Pedro. Quem mandou ser bonzinho demais? Não respondi nada. Voltei para o meu quartinho com as pernas moles, a cabeça rodando. Eu não tinha para onde ir, não tinha família, não tinha dinheiro guardado. O pouco que eu ganhava, gastava com as coisas básicas. Um pedaço de sabão, o querosene para o lampião, a comida que eu comprava na venda do seu Zeca na cidade.
Como que eu ia fazer agora? Juntei minhas coisas. Não demorou nem 10 minutos, porque eu não tinha quase nada. A rede velha, as 2 mudas de roupa, as alpercatas gastas, a marmita amassada. Era tudo que eu possuía no mundo. Coloquei tudo num saco de estopa e saí do quartinho sem olhar para trás. Antes de ir embora da fazenda, passei pelo pé de jatobá onde tinha deixado a velhinha. Ela ainda estava lá, sentada, descansando. Quando me viu, sorriu daquele jeito estranho de novo. Já vai, meu filho. Vou sim, senhora. Fui mandado embora por causa de ter ajudado a senhora. Falei sem raiva, sem mágoa. Era a verdade. A véia segurou minha mão com as mãos enrugadas dela. Você é um rapaz de ouro, João Pedro. Lembra do que eu falei? As coisas boas sempre voltam. Você ainda vai ver. Eu não sabia como ela sabia meu nome, porque eu não lembrava de ter falado, mas estava tão abalado com tudo que nem liguei muito. Me despedi dela e peguei a estrada de terra que levava para a cidade. Andei os 15 quilômetros debaixo do sol quente, carregando meu saco nas costas. Os pés doíam dentro das alpercatas gastas, a garganta estava seca, a barriga roncando de fome. Quando cheguei na cidade de Pilar de Goiás, já era quase noite. Fui direto na casa do Zé Antônio, um conhecido que trabalhava na feira. Expliquei a situação para ele, e o cabra, que sempre foi gente boa, me deixou dormir num puxadinho que ele tinha nos fundos da casa. Não tinha cama, mas ele me emprestou uma lona para eu estender no chão. Eu estava tão cansado que nem liguei. Dormi que nem pedra. No dia seguinte, acordei com o corpo todo dolorido, a cabeça pesada. Fui atrás de trabalho. Passei nas fazendas perto da cidade, mas ninguém estava precisando de vaqueiro. Fui nos comércios, mas também não tinha vaga. A única coisa que consegui foi um serviço de carregar saco de milho na feira, ganhando uma mixaria por dia. Era um trabalho pesado, muito mais pesado que cuidar de gado. Eu tinha que carregar sacos de 50 quilos nas costas, subindo e descendo da carroceria dos caminhões, o dia inteiro debaixo do sol. No final do dia, as costas doíam que parecia que iam quebrar, as mãos ficavam cheias de bolha, e o dinheiro que eu ganhava mal dava para comprar comida. Mas eu não desisti. Acordava todo dia cedo, ia para a feira, fazia o trabalho sem reclamar. O Zé Antônio continuava me deixando dormir no puxadinho, e eu agradecia a Deus por ter pelo menos um teto, mesmo que fosse só uma lona esticada em cima de 4 estacas. Passaram-se uns 15 dias assim. Eu estava começando a perder a esperança de arrumar coisa melhor, pensando que ia ficar o resto da vida carregando saco na feira, quando aconteceu uma coisa que mudou tudo. Era um sábado de manhã, dia de feira grande. Eu estava carregando uns sacos de feijão quando vi uma movimentação diferente. Tinha uns carros bonitos estacionados perto da praça, gente bem vestida andando por ali. Não dei muita bola, continuei trabalhando. Mas aí eu escutei uma voz conhecida. É ele! É o moço que me ajudou. Olhei e quase caí para trás. Era a velhinha que eu tinha encontrado perdida na fazenda. Só que agora ela estava completamente diferente. Vestido bonito, cabelo arrumado, umas joias no pescoço e cercada de gente. Tinha umas 3 pessoas com ela, homens de terno, uma mulher com uma prancheta. Ela veio andando na minha direção, toda sorridente. Eu estava sujo de poeira, suado, com a roupa velha toda rasgada e fiquei sem jeito. Meu filho. Que bom te encontrar. Ela disse, pegando nas minhas mãos sujas. Dona, a senhora está bem? Conseguiu voltar para casa? Consegui sim, graças a Deus. E graças a você também, que me ajudou naquele dia. Ela se virou para um dos homens de terno. Cláudio, esse é o rapaz que eu contei para vocês, o que me deu água e comida quando eu estava perdida. O homem me olhou de cima a baixo, meio desconfiado. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. João Pedro, eu vim aqui te procurar. Quero te oferecer um trabalho. A véia falou isso com um sorriso no rosto. Trabalho, senhora? Isso mesmo, um trabalho de verdade, com salário digno.
Eu sou dona de algumas propriedades aqui na região e tô precisando de gente honesta para trabalhar para mim. Você aceita? Eu não sabia se ria ou se chorava. Um trabalho de verdade, depois de tudo que tinha passado? Aceito sim, senhora, aceito sim. Então tá combinado. Segunda-feira você começa. O Cláudio aqui vai te levar até a Fazenda Boa Esperança, que fica uns 30 quilômetros daqui. Lá você vai ter casa para morar, comida e um salário bom. Pode confiar. Eu fiquei ali parado, sem acreditar no que estava ouvindo. A velhinha que eu tinha ajudado, que parecia uma coitada perdida, era dona de fazendas e estava me oferecendo trabalho. Mas, dona, por que a senhora estava daquele jeito naquele dia? Perdida, sem nada. Ela deu uma risadinha. Eu tinha saído para dar uma volta sozinha, queria conhecer as terras da região, mas acabei me perdendo mesmo. E sabe o que eu descobri naquele dia? Descobri quem é gente de verdade e quem não presta. O olhar dela ficou sério. Você me ajudou sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca. Isso vale mais que todo o ouro do mundo. No domingo, véspera de começar o novo trabalho, eu não conseguia dormir direito de tanta ansiedade. Será que era verdade mesmo? Será que não era um sonho? Mas na segunda de manhã cedo, o tal de Cláudio apareceu na casa do Zé Antônio num carro bonito, me esperando. Me despedi do Zé Antônio, agradeci pela ajuda e entrei no carro. A gente pegou a estrada de terra e depois de uns 40 minutos de viagem, chegamos na Fazenda Boa Esperança. Era um lugar bonito, com uma casa-sede grande, cercas bem feitas, pasto verdinho. Tinha uns 20 funcionários trabalhando por ali. O Cláudio me levou até uma casinha pequena, mas arrumadinha, com cama, mesa, fogão. Essa aqui é sua casa agora. Pode se acomodar. Amanhã cedo você começa o trabalho. Ele me entregou uma chave e foi embora. Entrei na casa e sentei na cama. Era a primeira vez na vida que eu tinha uma casa só minha, com móveis de verdade, tudo limpinho. Deitei na cama e comecei a chorar. Chorei de alívio, de gratidão, de felicidade. Tinha perdido tudo por causa de ter feito o certo, mas no final as coisas tinham dado certo mesmo. Lembrei das palavras da velhinha. As coisas boas sempre voltam. Ela tinha razão. Nos primeiros dias na Fazenda Boa Esperança, eu ainda achava que estava sonhando. Acordava de madrugada na casinha que era só minha, olhava em volta e custava a acreditar. Tinha uma cama de verdade, com colchão e tudo. Tinha um fogão a lenha funcionando direitinho. Tinha até uma mesinha com 2 cadeiras. Parecia coisa de rico para mim, que tinha passado a vida inteira dormindo em rede velha e morando em quartinho apertado. O trabalho começou no dia seguinte que eu cheguei. O encarregado da fazenda, um senhor de uns 50 anos chamado Sebastião, me explicou o que eu ia fazer. Era cuidar de um lote de gado, mais ou menos umas 200 cabeças, numa área específica da propriedade. O salário era 3 vezes mais do que eu ganhava com o seu Damião. E ainda tinha a casa, a comida e um vale todo mês para comprar as coisas que eu precisasse. Eu trabalhava que nem um condenado. Acordava antes do sol nascer, ia para o pasto, cuidava do gado com todo carinho. Consertava a cerca, levava os bichos para beber água, ficava de olho se algum estava doente. Queria mostrar para Dona Irene, esse era o nome da velhinha que tinha me ajudado, que ela não tinha errado em me dar aquela chance. Dona Irene era viúva, tinha uns 72 anos e era dona de 3 fazendas grandes na região. O marido dela tinha falecido fazia uns 5 anos e ela que tocava os negócios sozinha com a ajuda do Cláudio, que era tipo um gerente geral e de outros funcionários de confiança. A mulher era esperta, sabia de tudo que acontecia nas propriedades dela, não deixava ninguém passar a perna nela. Ela aparecia na Fazenda Boa Esperança umas 2 vezes por semana. Sempre vinha conversar comigo, perguntar como estavam as coisas, se eu estava precisando de alguma coisa. No começo, eu ficava meio sem jeito, porque nunca tinha tido patrão que se importasse comigo daquele jeito.
Mas aos poucos fui vendo que ela era gente boa de verdade. Não era fingimento, não. Num dia desses, ela chegou na fazenda e me chamou para conversar. João Pedro, eu tô vendo que você é trabalhador, honesto, cuida bem do gado. Eu quero te dar mais responsabilidade. Pode mandar, dona Irene, eu faço o que a senhora precisar. Eu quero que você comece a ajudar o Sebastião com a parte administrativa também. Você sabe ler e escrever? Sei sim, senhora. Minha mãe fez questão que eu estudasse até terminar o primário, mesmo a gente sendo pobre. Ótimo. Então você vai começar a aprender como funcionam os negócios da fazenda. Como faz a compra de ração, de remédio para o gado, como controla a produção de leite, essas coisas. Você tem cabeça boa, eu tô vendo, pode aprender rápido. E foi assim que minha vida começou a mudar de vez. Todo dia, depois do trabalho no pasto, eu ia para a sede da fazenda e ficava lá com o Sebastião, aprendendo. Ele me ensinava a fazer conta, a preencher os livros de controle, a negociar com os fornecedores. No começo era tudo muito confuso, mas eu prestava atenção em cada detalhe, anotava tudo num caderninho que Dona Irene tinha me dado. Passaram-se uns 3 meses. Eu já estava entendendo bem como funcionava a fazenda. Já conseguia até ajudar o Sebastião nas decisões do dia a dia. Dona Irene ficava cada vez mais satisfeita com o meu trabalho. Foi nessa época que aconteceu uma coisa que me deixou muito abalado. Num sábado de tarde, eu tinha ido na cidade de Pilar de Goiás comprar umas coisas. Estava andando pela rua principal quando dei de cara com o Tonho, o capataz da fazenda Santa Cruz, aquele que tinha me dedurado para o seu Damião. O cabra me olhou de cima a baixo, viu que eu estava com roupa nova, botas boas nos pés e fez uma cara de espanto. Ué, João Pedro, o que você está fazendo por aqui? Pensei que você tinha ido embora depois que foi mandado embora. Tô trabalhando, Tonho. Arrumei um emprego bom. Emprego bom? Onde? Não quis dar muitos detalhes para ele, mas acabei falando que estava trabalhando numa fazenda ali perto. O Tonho ficou meio desconfiado, mas não perguntou mais nada. A gente se despediu e cada um foi para o seu lado. Só que a notícia correu. Pilar de Goiás era cidade pequena. Todo mundo conhecia todo mundo, e as novidades se espalhavam que nem fogo em palha seca. Em poucos dias, o seu Damião ficou sabendo que eu estava trabalhando na Fazenda Boa Esperança, que era da Dona Irene. E aí começou meu próximo problema, porque o seu Damião tinha interesse em fazer negócio com a Dona Irene fazia tempo. Ele queria comprar uma parte das terras dela, ou fazer alguma sociedade, sei lá. Mas a véia nunca tinha dado bola para as propostas dele. Numa quinta-feira, eu estava no pasto quando vi o Sebastião vindo correndo. João Pedro, a Dona Irene quer falar com você, é urgente. Meu coração disparou. Será que tinha feito alguma coisa errada? Fui correndo até a sede. Dona Irene estava na sala, sentada numa poltrona, com uma cara séria que eu nunca tinha visto. João Pedro, senta aí. Ela apontou para uma cadeira. Eu preciso te contar uma coisa. Sentei, nervoso, as mãos suando. O que foi, Dona Irene? O seu Damião, dono da fazenda Santa Cruz, veio aqui hoje de manhã. Ele quer fazer negócio comigo. Quer comprar a fazenda Boa Esperança. Ofereceu um dinheiro bom. Senti um frio na barriga. Se Dona Irene vendesse a fazenda para o seu Damião, eu ia ficar na mão de novo. O homem não ia querer me ver nem pintado de ouro. Ia me mandar embora na mesma hora. E a senhora vai vender? Perguntei a voz meio trêmula. Dona Irene ficou me olhando uns segundos, séria, sem falar nada. Parecia que estava pensando. Aquele silêncio me deixou agoniado. Finalmente ela falou. Não vou não, João Pedro. Não vou vender nada para aquele homem. Por quê, Dona Irene? Porque eu fiquei sabendo da história toda. De como ele te tratou, de como te mandou embora só porque você me ajudou naquele dia. Um homem que age assim com os empregados não merece prosperar. Eu não faço negócio com gente ruim. Respirei aliviado. Obrigado, Dona Irene. A senhora não sabe o quanto isso significa para mim. Mas tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Ela se levantou da poltrona, foi até a janela,
ficou olhando lá para fora. Quando o seu Damião ficou sabendo que eu não ia vender, ficou muito nervoso. Ele falou umas coisas. Falou que ia descobrir um jeito de me fazer mudar de ideia. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas não gostei não. A senhora acha que ele pode fazer alguma coisa ruim? Não sei, João Pedro, mas eu conheço o tipo dele. É homem que não gosta de perder, que não aceita um não. A gente precisa ficar de olho. E ela estava certa em se preocupar. Porque nas semanas seguintes começaram a acontecer coisas estranhas na fazenda Boa Esperança. Primeiro foi a cerca do Pasto Norte, que apareceu toda cortada numa noite. Umas 20 vacas fugiram. A gente teve um trabalhão para achar todas. Depois foi o motor da bomba d'água que quebrou de repente. Alguém tinha jogado areia dentro. E teve também aquela vez que sumiram 3 bezerros novos, que deviam valer um bom dinheiro. Dona Irene chamou a gente para uma reunião. Tá acontecendo coisa estranha aqui. Eu desconfio que alguém está fazendo sacanagem de propósito. A gente precisa ficar mais atento. O Sebastião, o Cláudio e eu começamos a fazer ronda na fazenda de noite, revezando. Mas era difícil vigiar a propriedade inteira. Eram muitos hectares de terra, muita cerca, muito pasto. E quem estava fazendo as coisas ruins sabia bem a hora de agir. Foi numa dessas noites de vigia que eu descobri quem estava por trás de tudo. Eu estava fazendo a ronda lá para as 2 da manhã, andando a cavalo pela beirada do Pasto Sul, quando vi uma luz de lanterna se mexendo perto do galpão de ração. Me aproximei devagar, sem fazer barulho, e reconheci a pessoa. Era o Tonho, o capataz do seu Damião. Ele estava mexendo numa lata, preparando para jogar alguma coisa dentro do tanque de ração. Provavelmente algum veneno, alguma porcaria para fazer o gado adoecer. Fiquei com tanto ódio que quase pulei em cima dele ali mesmo, mas me controlei, voltei correndo para a sede e acordei o Sebastião e o Cláudio. A gente voltou para o galpão junto, mas o Tonho já tinha ido embora. Olhamos o tanque de ração. Tinha um pó branco misturado ali. O Cláudio pegou uma amostra e no dia seguinte levou para a cidade para analisar. Era veneno de rato, uma quantidade que dava para matar metade do gado da fazenda se eles comessem aquela ração. Dona Irene ficou marara quando soube. Isso passou dos limites. Esse Damião e o capanga dele vão pagar caro por isso. Só que o problema é que a gente não tinha como provar nada. Eu tinha visto o Tonho, mas era de noite, de longe, e ele podia negar. Não tinha câmera, não tinha testemunha além de mim. Se a gente fosse acusar, não ia dar em nada. Dona Irene pensou um pouco e disse: então a gente vai ter que ser mais esperto que eles. João Pedro, se ainda tem contato com alguém que trabalha na fazenda Santa Cruz? Tenho sim, Dona Irene. Tenho Chico, que trabalha lá de vaqueiro. A gente sempre foi amigo. Então fala com ele. Vê se ele descobre o que o seu Damião está aprontando. Mas com cuidado, viu? Não pode levantar suspeita. Fui na cidade no domingo seguinte e encontrei com o Chico na praça. Conversamos sobre várias coisas e aos poucos fui puxando assunto sobre a fazenda Santa Cruz. O Chico desabafou comigo, disse que as coisas lá estavam ruins, que o seu Damião estava cada vez mais nervoso, tratando todo mundo mal, que vários funcionários já tinham pedido as contas. Sabe o que eu acho, João Pedro? Acho que o velho está com problema de dinheiro. Ele está vendendo gado, vendendo equipamento, e mesmo assim parece que não está chegando. Por que você acha isso? Porque eu escutei sem querer uma conversa dele com o Tonho. Ele estava falando que precisava comprar a fazenda Boa Esperança de qualquer jeito, que aquela terra era a salvação dele. Mas a dona Irene não quis vender, e ele ficou transtornado. Então era isso. O seu Damião estava com dívida. Precisava de dinheiro e achava que comprando a fazenda da dona Irene ia resolver os problemas dele. E como ela não quis vender, ele tinha mandado o Tonho fazer sabotagem para tentar forçar ela a desistir da propriedade ou para baixar o preço. Voltei para a fazenda Boa Esperança e contei tudo para dona Irene. Ela ficou pensativa. Entendi.
Então o desespero dele é tão grande que está apelando para sacanagem. Bom, a gente vai dar um jeito nisso. No dia seguinte, Dona Irene foi até a cidade e conversou com o gerente do banco, que era conhecido dela de longa data. Descobriu que realmente o seu Damião estava com dívidas pesadas, que o banco estava prestes a cobrar. A situação dele era pior do que a gente imaginava, mas em vez de usar essa informação para atacar ele, Dona Irene fez uma coisa que me surpreendeu. Ela mandou o Cláudio marcar uma reunião com o seu Damião lá na Fazenda Boa Esperança para conversar sobre negócio. Dona Irene, a senhora vai vender a fazenda para ele? Eu perguntei preocupado. Não, João Pedro, mas eu vou fazer uma proposta diferente. Confia em mim. Na sexta-feira, o seu Damião chegou na fazenda. Veio num carro velho, meio amassado, bem diferente dos carros bonitos que ele tinha antes. Tava com a roupa amarrotada, o cabelo desgrenhado e aquela cara de quem não dorme direito faz tempo. Dona Irene recebeu ele na sala, com toda a educação. Ofereceu café, conversou sobre o tempo, sobre a safra. O seu Damião estava ansioso, querendo ir direto ao assunto. Então, Dona Irene, a senhora mudou de ideia sobre vender a Fazenda Boa Esperança? Não mudei não, seu Damião. Eu não vou vender essa propriedade. A cara dele fechou. Mas então para que me chamou aqui? Chamei porque eu tenho uma proposta diferente para fazer. Dona Irene se ajeitou na cadeira. Eu sei que o senhor está com dificuldade financeira. Sei que tem dívidas no banco, que a situação está apertada. E eu sei também que o senhor mandou o seu capataz fazer sabotagem aqui, na minha fazenda. O seu Damião ficou branco. Eu não sei do que a senhora está falando. Sabe sim, eu tenho testemunha. Mas eu não vou fazer escândalo, não vou espalhar isso pela cidade. Sabe por quê? Porque eu entendo que às vezes o desespero faz a gente fazer coisas erradas. Ele ficou calado, olhando para o chão. Mas eu vou te fazer uma oferta. Eu não compro a sua fazenda, mas eu empresto o dinheiro que o senhor precisa para pagar as dívidas do banco, com juros baixos, prazo longo para pagar. E em troca, o senhor vai fazer duas coisas. Que coisas? Primeira, vai parar com as sabotagens e vai mandar o Tonho embora. Segundo, vai começar a tratar os funcionários da sua fazenda com respeito, com dignidade. Porque foi justamente por causa da falta de coração do senhor com os empregados que as coisas chegaram nesse ponto. O seu Damião ficou uns minutos sem falar nada, processando a proposta. Finalmente, ele levantou os olhos e olhou para Dona Irene. Por que a senhora está fazendo isso, depois de tudo que eu fiz? Porque eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. E porque eu sei que lá no fundo, o senhor não é má pessoa, só está perdido. Mas isso aqui não é caridade não, viu? É negócio. O senhor vai ter que pagar cada centavo de volta. Ele aceitou a proposta. Não tinha muita escolha mesmo. Dona Irene emprestou o dinheiro, ele pagou as dívidas do banco e a Fazenda Santa Cruz se salvou da falência. O Tonho foi mandado embora e, pelo que o Chico me contou depois, o seu Damião realmente começou a tratar melhor os funcionários. Mas a história não acabou aí, porque algumas semanas depois desse acordo, Dona Irene me chamou de novo para conversar. E dessa vez, o que ela tinha para falar ia mudar minha vida de um jeito que eu jamais poderia imaginar. João Pedro, senta aqui, que eu preciso falar uma coisa importante com você. A voz dela estava séria, mas tinha uma pontinha de carinho também. Sentei, com o coração acelerado. Fala, Dona Irene. Eu tô ficando velha, meu filho. Tenho 72 anos, e cada dia que passa eu sinto que minhas forças vão diminuindo. Eu não tenho filho, não tenho família próxima. Quando eu morrer, quando eu partir, tudo que eu tenho vai ficar sem dono. Não fala assim, Dona Irene. A senhora ainda vai viver muitos anos.
A gente nunca sabe, João Pedro, e eu preciso pensar no futuro dessas fazendas, dos funcionários que trabalham aqui. Eu não quero que tudo se perca. Ela pegou na minha mão. Nesses meses todos eu vi o quanto você é trabalhador, honesto, dedicado. Você aprendeu rápido como funcionam os negócios. Tem cabeça boa, coração bom. E você me ajudou naquele dia, sem esperar nada em troca. Eu só fiz o certo, dona Irene. Eu sei. E é por isso que eu quero te fazer sócio das minhas fazendas. Você vai ser dono de uma parte de tudo isso. Vai ajudar a tocar os negócios junto comigo. E quando eu não estiver mais aqui, você vai cuidar de tudo. Eu não consegui falar nada. As palavras ficaram presas na garganta. Sócio, dono de parte das fazendas, aquilo não podia ser real. Eu já falei com o advogado, já preparei os papéis. Se você aceitar, a gente assina amanhã mesmo. Dona Irene, eu não sei o que dizer. Isso é muito, eu não mereço. Merece sim. Você salvou minha vida naquele dia, mesmo sem saber. E agora você vai ajudar a manter vivo tudo que eu e meu marido construímos durante anos. Aceitei, claro. Como que eu ia recusar uma coisa daquelas? No dia seguinte, assinamos os papéis no cartório. Eu me tornei sócio da dona Irene, dono de 30% das propriedades dela. Era tanta terra, tanto gado, tanto patrimônio, que eu nem conseguia calcular direito o valor de tudo. A notícia se espalhou pela região toda. João Pedro, o vaqueiro pobre que tinha sido demitido por dar comida para uma véia, agora era um homem de posses, sócio de uma das mulheres mais ricas da região. As pessoas começaram a me olhar diferente. Alguns com admiração, outros com inveja. Mas eu continuei sendo o mesmo. Não mudei meu jeito simples, não fiquei metido. Continuava acordando cedo, trabalhando junto com os outros funcionários, comendo a mesma comida, usando roupa simples. Só que tinha uma coisa que estava me incomodando por dentro, me comendo por dentro, sem eu nem entender direito o que era. Aquela coisa estranha que estava me incomodando por dentro começou a ficar mais clara com o passar dos dias. Eu tinha tudo agora. Casa boa, dinheiro no banco, respeito das pessoas, um futuro garantido. Mas tinha uma sensação ruim que não me largava, tipo um peso no peito que aparecia toda vez que eu via a dona Irene. A véia estava ficando mais fraca. Não era coisa da minha cabeça, não. Ela que antes vinha na fazenda 2, 3 vezes por semana, agora vinha só uma vez. E quando vinha, ficava pouco tempo, dizia que estava cansada. A pele dela estava mais pálida, os olhos mais fundos. Eu percebia, mas fingia que não via, porque tinha medo de encarar a verdade. Foi numa manhã de terça-feira, lá pelos 6 meses depois de eu ter virado sócio, que o Cláudio me ligou no telefone da fazenda. A voz dele estava diferente, trêmula. João Pedro, você precisa vir aqui na casa da dona Irene, agora. Meu coração gelou. O que aconteceu? Só vem. Por favor. Peguei a caminhonete, agora eu tinha uma caminhonete para usar nos serviços da fazenda, e dirigi que nem louco até a casa da dona Irene na cidade. Quando cheguei, tinha uma ambulância parada na frente. Entrei correndo. Dona Irene estava deitada no sofá da sala, com uma médica ajoelhada do lado dela. A véia estava pálida, respirando com dificuldade. Quando me viu, tentou sorrir. João Pedro, que bom que você veio. Ajoelhei do lado dela, peguei na mão dela que estava gelada. Dona Irene, o que a senhora está sentindo? O que aconteceu? A médica respondeu por ela. Ela teve uma queda de pressão forte. Eu já chamei a ambulância para levar para o hospital, mas a situação é delicada. Ela precisa de exames, de cuidados. Fui junto com Dona Irene para o hospital. Fiquei lá o dia inteiro, sentado no corredor esperando notícia. O Cláudio chegou, o Sebastião também. A gente ficou ali quietos, cada um rezando do seu jeito. No fim da tarde, o médico saiu do quarto dela e veio falar com a gente. A situação da dona Irene é complicada.
O coração dela está fraco, muito fraco. Ela precisa de repouso absoluto, sem estresse, sem preocupação. E mesmo assim, não sei se vai adiantar muito. Doutor, mas ela vai ficar boa? Eu perguntei, sentindo as lágrimas querendo sair. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Na idade dela, com o coração do jeito que tá, é difícil. Muito difícil. A gente vai fazer o possível, mas vocês precisam se preparar. Aquelas palavras caíram em mim que nem um saco de pedra. Preparar? Preparar para quê? Para perder a única pessoa que tinha acreditado em mim, que tinha me dado uma chance quando ninguém mais dava? Dona Irene ficou internada por 2 semanas. Eu ia lá todo dia, passava horas sentado do lado da cama dela, conversando, contando como estavam as coisas na fazenda. Ela ouvia, sorria de vez em quando, mas eu via que estava sofrendo, que cada respiração era um esforço. Num desses dias, ela me pediu para chegar mais perto. João Pedro, eu preciso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Pode falar, Dona Irene. Naquele dia que você me achou perdida na fazenda, eu não estava perdida por acaso, não. A voz dela saía baixinho, fraquinha. Eu tinha descoberto que meu coração estava ruim, que eu não ia durar muito tempo. E eu saí para caminhar, querendo pensar na vida, em tudo que eu tinha feito. Acabei andando demais, me perdi mesmo, fiquei confusa. Dona Irene, mas sabe de uma coisa? Quando você apareceu e me ajudou, sem saber quem eu era, sem querer nada em troca, eu senti que ainda tinha bondade no mundo, e isso me deu vontade de viver mais um pouco, de fazer alguma coisa boa antes de partir. As lágrimas desceram pelo meu rosto. A senhora fez muita coisa boa, Dona Irene. A senhora mudou minha vida, e você mudou a minha, meu filho. Você me mostrou que ainda existe gente de coração puro por aí. Ela apertou minha mão com a força que ainda tinha. Eu vou partir em breve, João Pedro. Eu sei disso. Mas eu vou partir em paz, sabendo que tudo que eu construí vai ficar em boas mãos. Não fala assim, por favor. É a verdade, e a gente precisa aceitar. Mas eu quero te pedir uma coisa. Quando eu não estiver mais aqui, cuida bem das fazendas. Cuida bem dos funcionários e não deixa o dinheiro mudar você. Continua sendo esse homem de bom coração que você sempre foi. Eu prometo, Dona Irene. Eu prometo. Ela me deu um sorriso cansado e fechou os olhos para descansar. Saí do quarto com o coração apertado, sabendo que o tempo estava contado. 3 dias depois, numa madrugada de quinta-feira, recebi a ligação que eu tanto temia. Dona Irene tinha piorado durante a noite, o coração não tinha aguentado. Ela tinha partido. Cheguei no hospital correndo, mas já era tarde. Ela estava lá, deitada na cama, com uma expressão tranquila no rosto, como se tivesse finalmente descansado. Sentei do lado dela e chorei que nem criança. Chorei pela mulher boa que eu tinha perdido. Chorei pela mãe que eu nunca tive. Chorei por tudo. O velório foi cheio de gente. Dona Irene era conhecida e respeitada na região toda. Vieram fazendeiros, comerciantes, gente simples, todos para se despedir. O seu Damião também apareceu, com a cabeça baixa, os olhos vermelhos. Ele chegou perto de mim e falou baixinho. Ela era uma mulher de fibra. Me deu uma chance quando eu não merecia. Vou sentir falta dela. Eu só balancei a cabeça. Não conseguia falar. Depois que tudo passou, veio a parte difícil. O advogado da Dona Irene reuniu a gente, eu, o Cláudio, o Sebastião e alguns funcionários mais antigos, para ler o testamento. No testamento, ela deixava tudo muito claro. As 3 fazendas ficariam divididas assim: 50% para mim, 30% para os funcionários que trabalhavam com ela há mais de 10 anos, dividido entre eles, e 20% para instituições que cuidavam de idosos e crianças carentes da região. Além disso, ela tinha deixado uma carta para mim. Abri com as mãos tremendo. Era a letra tremida dela, escrita com esforço.
Meu querido João Pedro, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não fica triste, meu filho. Eu vivi uma vida longa, tive tudo o que precisava, e nos últimos meses eu tive você, que me deu esperança e alegria. Eu quero que você saiba que não foi por acaso que eu escolhi você para ser meu sócio. Desde aquele primeiro dia, quando você me deu sua comida sem pensar duas vezes, eu vi que você era especial. Você tinha o que a maioria das pessoas perdeu, um coração bom de verdade. As fazendas agora são suas. Cuida bem delas, mas não deixa o trabalho consumir você. Lembra de viver, de ser feliz, de ajudar os outros como você me ajudou. E tem uma coisa que eu nunca te contei. Você lembra daquele dia que você me encontrou? Eu tinha saído da casa que eu tinha alugado perto da fazenda do Damião. Eu estava querendo comprar as terras dele, mas antes eu queria conhecer a região, ver como as pessoas eram tratadas por lá. Quando eu vi como o Damião te tratou, como ele te mandou embora por causa de um ato de bondade, eu decidi na hora que não ia fazer negócio com ele nunca. E decidi também que ia te ajudar, ia te dar a chance que você merecia. Você foi meu melhor investimento, João Pedro, não em dinheiro, mas em humanidade. Viva bem, meu filho. E quando você olhar para o céu, nas noites estreladas do sertão, lembra que eu tô por aí, orgulhosa de você. Com todo o meu carinho, Irene. Terminei de ler a carta com o rosto molhado de lágrimas. Tudo fazia sentido agora. A dona Irene não tinha se perdido por acaso. Ela estava testando, estava procurando, estava tentando encontrar alguém de verdade num mundo cheio de falsidade. E tinha me encontrado. Os primeiros meses depois da partida dela foram difíceis. Eu me sentia perdido, com tanta responsabilidade nas costas. Tinha 3 fazendas enormes para administrar, dezenas de funcionários, negócios para tocar. E eu, que tinha passado a vida sendo mandado, agora era quem mandava. Mas eu lembrava das palavras dela, da promessa que eu tinha feito. Não podia decepcionar a memória da dona Irene. Tinha que honrar a confiança que ela tinha depositado em mim. Comecei devagar. Mantive o Sebastião como gerente da Fazenda Boa Esperança, promovi outros funcionários de confiança para as outras propriedades. Continuei trabalhando junto com todo mundo, não ficava só mandando não. Botava a mão na massa, ajudava a consertar cerca, a vacinar o gado, a fazer o que fosse preciso, e comecei a fazer outras coisas também. Lembrava de como tinha sofrido quando fiquei desempregado, de como tinha sido difícil achar trabalho. Então, toda vez que aparecia alguém precisando de emprego, eu dava uma chance. Não importava se a pessoa não tinha experiência, se era velha, se tinha algum problema. Eu dava a chance, ensinava, ajudava. Teve um dia que apareceu um rapaz na fazenda, magro, sujo, com cara de quem não comia direito faz tempo. Ele pediu trabalho, disse que tinha sido mandado embora do emprego anterior sem justa causa, que estava passando necessidade. Olhei para ele e me vi meses atrás, quando eu estava na mesma situação. Contratei na hora, dei casa, comida, salário digno. O rapaz, que se chamava Roberto, chorou de gratidão. E hoje ele é um dos melhores funcionários que eu tenho. Também comecei a ajudar a comunidade de outras formas. Reformei a escola da cidade de Pilar de Goiás, que estava caindo aos pedaços. Doei alimentos para famílias que estavam passando dificuldade. Dei bolsa de estudo para uns meninos que queriam estudar, mas não tinham condição. Não fazia isso para aparecer, para ganhar fama, não. Fazia porque eu lembrava de onde eu tinha vindo, lembrava de como era não ter nada, não ter ninguém. E lembrava da dona Irene, de como ela tinha me ajudado sem esperar nada em troca. Passaram-se 2 anos desde que ela partiu. 2 anos de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita luta. As fazendas estavam prosperando, o gado se multiplicando, os negócios indo bem.
Eu tinha conseguido pagar todas as dívidas que ainda existiam, tinha modernizado alguns equipamentos, tinha melhorado a vida dos funcionários. Mas tinha uma coisa que ainda me incomodava. O seu Damião. A Fazenda Santa Cruz continuava funcionando, mas eu sabia que o Damião ainda estava com dificuldades. O empréstimo que a dona Irene tinha feito para ele estava pagando direitinho, mas as coisas não estavam fáceis para ele, não. A fazenda estava produzindo pouco, ele tinha perdido vários funcionários bons, e a fama de homem ruim que ele tinha ganhado ainda assustava as pessoas. Num dia desses, ele apareceu na Fazenda Boa Esperança. Veio de chapéu na mão, humilde, muito diferente do homem arrogante que eu conhecia. Pedi para o Sebastião chamar ele para conversar comigo na sala da sede. João Pedro, ele começou, a voz baixa. Eu sei que eu não tenho moral para pedir nada para você. Eu sei como eu te tratei mal, como eu fui injusto, mas eu estou precisando de ajuda. Que tipo de ajuda, seu Damião? Ajuda para não perder a fazenda. As coisas estão muito difíceis. Eu não estou conseguindo produzir direito, não tenho gente boa trabalhando. E eu estou pensando em vender tudo e ir embora. Olhei para ele. Via um homem derrotado, cansado, que tinha perdido tudo por causa do orgulho e da falta de coração. Podia ter ficado feliz com aquilo, podia ter pensado que ele estava tendo o que merecia, mas não foi isso que eu senti. Seu Damião, eu vou te fazer uma proposta. Não vou comprar sua fazenda, mas vou te ajudar a recuperar ela. Ele me olhou com espanto. Como assim? Vou mandar alguns dos meus funcionários para lá para ajudar você por uns meses, sem cobrar nada. Vou emprestar alguns equipamentos que eu tenho sobrando e vou te ensinar o que a dona Irene me ensinou, que o segredo não está só em ter terra e gado, mas em tratar bem as pessoas que trabalham para a gente. Mas por que você está fazendo isso? Depois de tudo que eu fiz com você? Porque eu aprendi que guardar mágoa só faz mal para a gente mesmo. E porque todo mundo merece uma segunda chance. A dona Irene me deu uma chance e isso mudou minha vida. Agora eu quero fazer o mesmo pelos outros. O seu Damião ficou em silêncio, processando. Depois ele estendeu a mão para mim. Obrigado, João Pedro. Eu não vou esquecer disso. Apertei a mão dele. Só não esquece de ser um patrão melhor daqui para frente, tá bom? Ele sorriu, meio sem jeito. Vou tentar mesmo. E ele tentou. Nos meses seguintes, eu vi o seu Damião mudando aos poucos. Ele começou a tratar melhor os funcionários, a ouvir as sugestões deles, a ser mais justo. A Fazenda Santa Cruz começou a se recuperar, devagar, mas estava se recuperando. Teve uma tarde que ele apareceu na fazenda de novo. Dessa vez não estava pedindo ajuda, não. Veio me convidar para um churrasco que ele ia fazer, um churrasco para comemorar a primeira boa safra em muito tempo. Fui no churrasco, tinha bastante gente lá, os funcionários da fazenda dele, alguns vizinhos, o pessoal da cidade, todo mundo comendo, bebendo, conversando. O ambiente estava leve, alegre. O seu Damião fez um brinde. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, especialmente o João Pedro, que me ajudou quando eu não merecia, que me mostrou que nunca é tarde para mudar. Esse homem é um exemplo para todos nós. As pessoas bateram palma, levantaram os copos. Eu fiquei meio sem jeito, não gostava de ser o centro das atenções. Mas, no fundo, eu estava feliz. Feliz de ver que as coisas podiam mudar, que as pessoas podiam melhorar. Quando voltei para a Fazenda Boa Esperança naquela noite, fui até o pequeno memorial que eu tinha feito para a dona Irene. Uma placa simples, com o nome dela e a frase que ela sempre dizia: fazer o bem sempre vale a pena. Fiquei ali uns minutos em silêncio, olhando para as estrelas no céu limpo do sertão. Dona Irene, eu falei baixinho, eu acho que estou conseguindo. Estou cuidando das fazendas, estou ajudando as pessoas, estou tentando ser o homem que a senhora acreditava que eu podia ser. E sabe de uma coisa? Eu nunca vou esquecer aquele dia. O dia que eu dei minha marmita para a senhora. Aquilo mudou tudo. Mudou minha vida. Mudou a vida de tanta gente.
O vento soprou suave, balançando as folhas das árvores, e eu jurava que ouvia a voz dela sussurrando: "Eu sei, meu filho." Eu sempre soube. Hoje, quando eu conto essa história para alguém, e eu conto sempre que posso, porque acho que as pessoas precisam ouvir, todo mundo fica impressionado. Como que um vaqueiro pobre, que foi demitido por dar comida para uma velhinha, acabou virando dono de fazendas, virando um homem de posses? Mas a verdade é que não foi sorte, foi consequência. Consequência de ter feito a coisa certa, mesmo quando parecia que ia me prejudicar. Consequência de ter tido um coração bom, mesmo quando o mundo tentava me fazer ser ruim. E tem uma coisa que eu descobri nesses anos todos: dinheiro vai e vem, fazenda a gente pode perder, mas o caráter da gente, isso ninguém tira. Eu podia ter deixado aquela velhinha lá perdida, com sede e com fome. Podia ter pensado só em mim, só no meu trabalho, no meu medo de ser demitido. Mas eu não fiz isso. Fiz o que achava certo e a vida me devolveu em dobro. Não só em bens materiais, mas em satisfação, em paz de espírito, em saber que eu estou fazendo diferença na vida das pessoas. Hoje eu acordo todo dia e agradeço. Agradeço pela minha mãe, que me ensinou a ser gente de bem. Agradeço pela dona Irene, que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Agradeço pelos funcionários que trabalham comigo, que confiaram em mim. E agradeço até pelo seu Damião, porque ele me ensinou que todo mundo pode mudar, que nunca é tarde para começar de novo. As fazendas: Boa Esperança, São José e Santa Rita. As 3 propriedades da dona Irene, que agora são minhas, estão produzindo bem, dando emprego para mais de 100 famílias, ajudando a desenvolver a região. Mas mais importante que isso, elas viraram um lugar onde as pessoas são tratadas com dignidade, com respeito. Todo funcionário meu tem casa boa para morar, salário justo, comida farta. Os filhos deles estudam na escola que eu ajudei a reformar. As famílias deles têm assistência quando precisam. E ninguém nunca é mandado embora por ter feito um ato de bondade. Tem um quadro pendurado na parede da sede da Fazenda Boa Esperança. É um quadro simples, com a foto da dona Irene e uma frase que eu mandei escrever. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não está no quanto a gente tem, mas no quanto a gente dá. Todo dia, quando eu passo por aquele quadro, eu paro uns segundos e olho para a foto dela. E prometo de novo que vou continuar o trabalho dela, que vou continuar ajudando, que vou continuar sendo gente de bem, porque no final das contas, foi isso que salvou minha vida. Não foi esperteza, não foi sorte, não foi malandragem. Foi bondade, foi ter um coração bom num mundo que às vezes parece só ter maldade. E se tem uma coisa que eu quero que as pessoas entendam quando ouvem minha história, é isso. Fazer o bem sempre compensa. Pode não compensar hoje, pode não compensar amanhã, mas uma hora compensa. E quando compensa, a recompensa é maior do que a gente pode imaginar. Eu era um vaqueiro pobre, sem nada, sem ninguém. Hoje eu sou um fazendeiro, um empresário, um homem respeitado. Mas sabe o que me deixa mais orgulhoso? Não é o tamanho das minhas terras, não é a quantidade de gado que eu tenho. É saber que eu mudei a vida de outras pessoas. É ver o Roberto, aquele rapaz que apareceu aqui pedindo emprego, hoje com família, com casa, com dignidade. É ver os filhos dos meus funcionários estudando, tendo oportunidade. É ver o seu Damião, que era um homem ruim, tentando ser melhor. Essa é minha verdadeira riqueza. E ela começou com uma marmita de alumínio amassada, um pouco de carne seca com farinha e uma quartinha de água fresca que eu dei para uma velhinha perdida no meio do sertão. Quem diria que aquele gesto simples, aquela atitude que qualquer pessoa de bom coração faria, ia mudar tanto a minha vida? Quem diria que a velhinha era dona de fazendas, era uma mulher de posses, era alguém que estava procurando gente de verdade num mundo cheio de falsidade? Mas mesmo que ela não fosse rica, mesmo que ela fosse só uma velhinha pobre e perdida, eu teria feito a mesma coisa.
porque foi assim que eu fui criado, foi assim que minha mãe me ensinou, e é assim que eu vou continuar sendo até o fim dos meus dias. Quando eu olho para trás, para tudo que eu passei, a pobreza, a demissão injusta, os dias carregando saco na feira, eu vejo que cada dificuldade tinha um propósito. Cada sofrimento estava me preparando para algo maior. A vida estava me testando, me moldando, me preparando para receber a bênção que a dona Irene ia trazer. E hoje, quando eu vejo um funcionário meu ajudando o outro, quando eu vejo alguém dando comida para um necessitado, quando eu vejo gestos de bondade acontecendo nas minhas fazendas, eu sei que o legado da dona Irene está vivo. Está vivo em mim, está vivo nas pessoas que trabalham aqui, está vivo em cada ato de generosidade que acontece. A história do vaqueiro que foi demitido por alimentar uma senhora idosa e depois descobriu que ela era rica, se espalhou por toda a região. Virou exemplo, virou lenda, virou uma história que as mães contam para os filhos, que os avós contam para os netos, mas ela não é só uma história bonita, não. Ela é uma lição de que a gente nunca sabe quem está na nossa frente. Uma lição de que fazer o bem é sempre o caminho certo, mesmo quando parece que vai nos prejudicar. Uma lição de que a bondade sempre volta, de um jeito ou de outro. E no fim, quando eu tiver que partir dessa vida também, quero deixar o mesmo legado que a dona Irene deixou. Quero que as pessoas lembrem de mim não como o dono de fazendas, não como o homem rico, mas como alguém que fez diferença, que ajudou, que teve um coração bom. Porque isso, no final das contas, é o que realmente importa, é o que fica, é o que vale a pena. E tudo começou com um gesto simples, num dia quente de sol no sertão goiano, quando eu encontrei uma velhinha perdida e decidi ajudar. Só isso, um gesto simples que mudou tudo.